Muito bem, pessoal. Terça-feira, estamos aqui ao vivo, como prometido, a partir das 9h30 da noite. Todos os dias nós vamos conversar aqui. Hoje, terça-feira, 20 de abril de 2021. Agora são 9h29 e 39 segundos. Então, como prometido, nós vamos estar aqui todo dia, de segunda a sexta, para conversar sobre as principais notícias do dia, tá certo? Aguardo vocês aqui comigo para conversar sobre as principais notícias do dia. Um resumo de tudo aquilo que aconteceu para você terminar o seu dia muito bem informado aqui no canal, tá certo? Obrigado a todos vocês que compartilham nossos vídeos, a todos vocês que se inscrevem aqui no nosso canal. Já são mais de 5.800 pessoas. Eu agradeço muito a você, o pessoal está chegando. Quem está aí, por favor, dá aquele oi, dá o seu like aqui no vídeo, compartilha esse vídeo, tá certo? Vamos às principais notícias do dia, começando com a política. Notícia de hoje é que o Senado adiou para a semana que vem a primeira reunião da CPI do Covid-19, quando aí serão eleitos o presidente e o vice do colegiado. Senadores tinham prometido instalar a comissão nesta quinta-feira, mas desistiram de fazer um encontro um dia depois do feriado. Depois do feriado, eles não querem mais fazer esse encontro, então foi adiado. A CPI prevê acariações, quebras de sigilo e convocação dos principais auxiliares do presidente Jair Bolsonaro. Ainda há previsão da convocação de todos os ministros da Saúde e do atual chefe da pasta. Também serão ouvidos os fabricantes de vacinas e de laboratórios que produziram cloroquina a pedido do governo federal. CPI vai dar muito pano para manga. Realmente é uma bomba política, uma história, um imbróglio muito complicado que vai, com certeza, mexer com os bastidores da política lá em Brasília e do Brasil como um todo, porque isso reflete nos estados, reflete nas cidades. Ainda há a primeira intenção era de convocação dos governadores e dos estados para falar sobre a pandemia. Mas aí há uma certa celeuma do Senado, apesar de que os futuros membros da CPI disseram que mais para frente, com certeza, serão incluídos aí os governadores de estado, apesar do que, com base em que as verbas federais foram enviadas para os estados e é preciso saber como foi feita esta gestão. Tá certo, pessoal? Este é o balanço de notícias de hoje aqui do nosso canal. Obrigado a você que está conosco. Agora, para a gente conversar sobre as principais notícias. O Senado adiou para a semana que vem a primeira reunião da CPI do Covid-19, quando serão eleitos o presidente e o vice do colegiado. Senadores tinham prometido instalar a comissão na quinta-feira, mas desistiram de fazer o encontro um dia depois do feriado. Né? É complicado, né? Depois do feriado o pessoal não quer trabalhar, né? A CPI prevê acariações, quebras de sigilo, convocação dos principais auxiliares do presidente Jair Bolsonaro. Em comum acordo com Omar Aziz, cotado para ser o presidente da CPI, o senador Omar Aziz é cotado para ser o presidente da CPI, então os senadores, em comum acordo com ele, e Renan Calheiros, que deve ser o relator, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, elaborou um plano de trabalho da CPI. Então, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, elaborou um plano de trabalho para essa comissão parlamentar de inquérito, que tem tudo para ter Omar Aziz, o senador Omar Aziz, cotado para presidente da comissão, e Renan Calheiros deve ser indicado o relator. O Renan Calheiros, né? O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, elaborou aquele plano de trabalho, que aí o plano de trabalho vai mostrar, é como se fosse um guia, né? Um menu de tudo que vai acontecer na CPI. Governadores e prefeitos não serão convocados inicialmente, agora no início. A deputada Carla Zambelli, já começou a gerar polêmica essa escolha do Renan Calheiros para relator da CPI da Covid em Brasília. A deputada Carla Zambelli, que é uma fiel escudeira do presidente Jair Bolsonaro, já entrou na justiça para impedir que o senador Renan Calheiros seja escolhido como o relator da CPI da Covid. No Twitter, o pessoal usa muito o Twitter para falar, né, os parlamentares. No Twitter, a parlamentar escreveu que, abre aspas, a presença de alguém com 43 processos e 6 inquéritos no STF fere o princípio da moralidade administrativa
escreveu a senadora a deputada Carla Zambelli, que é fiel escudeira do presidente Jair Bolsonaro. Cabe ao relator elaborar o parecer final da CPI, podendo aí incluir possível indiciamento de autoridades. Então, o questionamento é isso. Renan Calheiros responde aí a 43 processos e 6 inquéritos no STF, e ele, como relator, será responsável por elaborar o parecer final da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito do Covid, podendo, inclusive, incluir o indiciamento de autoridades e recomendações sobre mudanças em legislações e outras medidas que podem ser adotadas. Os bolsonaristas têm feito uma campanha massiva, muito grande nas mídias sociais, contra a escolha de Renan Calheiros. Ontem à tarde, a hashtag Renan Suspeito ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, e hoje também. A hashtag Renan Suspeito é um dos trend topics do Twitter no Brasil. Os aliados do presidente batem na tecla de que o senador não pode assumir a função porque é pai do governador de Alagoas, Renan Filho, e que poderá ser investigado por causa do repasse de dinheiro da União. Então, os aliados do presidente Jair Bolsonaro estão batendo na tecla de que o senador Renan Calheiros não pode assumir a função porque ele é pai do governador, do atual governador de Alagoas, Renan Filho, e que o governador atual do Alagoas poderá ser investigado por causa do repasse de dinheiro da União. O governo federal repassou dinheiro aos estados, então o filho do senador, que pode ser o relator da CPI, também pode ser arrolado aí para prestar esclarecimento sobre a verba federal que foi destinada ao estado de Alagoas, já que o filho dele, Renan Filho, é o governador eleito em exercício. Outros 6 integrantes da CPI também são investigados, incluindo aí o senador, que pode ser o presidente Omar Aziz, e nomes alinhados ao Planalto, como o Ciro Nogueira, do Progressistas. Então, essa CPI da Covid-19 tem tudo para ser aí um problema para o presidente Jair Bolsonaro, um grande problema para o presidente Jair Bolsonaro, já que ele encara isso como uma forma política, de uma forma política, né? Ele alega, diz que isso aí é mais uma politicagem para criar um clima político, já antecipando as eleições do ano que vem. E tem tudo para ser mesmo uma antecipação das eleições do ano que vem. Então, o governo Bolsonaro, que se cuide o governo Bolsonaro. Falando em meio a tudo isso, né, meu querido? O Conselho Federal de Medicina também envolve aí o presidente Bolsonaro, né, o kit de Covid e tal, os remédios precoces, o tratamento precoce. Olha só, o Conselho Federal de Medicina informou ao Senado que não aprova o tratamento precoce. O Conselho Federal de Medicina, órgão que congrega os médicos, informou ao Senado Federal que não aprova o tratamento precoce contra a Covid-19. Em abril do ano passado, o Conselho chegou a aprovar um parecer que facultou aos médicos, disse que ficava com a decisão com os médicos, a prescrição da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes com sintomas leves a moderados e críticos da doença. O parecer tem sido usado... Desculpe, a voz já está sumindo, né? O parecer tem sido usado pelo presidente Jair Bolsonaro para defender o uso de remédios comprovadamente sem eficácia contra o Covid. Durante uma audiência pública na Comissão Temporária da Covid no Senado, o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Donizete Filho, negou que a entidade aprove o tratamento precoce. A celeuma em torno do tratamento precoce. O que é o tratamento precoce? O presidente Jair Bolsonaro defende, desde o começo da pandemia, o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina como forma de tratar a Covid, um tratamento que tem gerado muita polêmica, porque agora, você viu aí, o Conselho Federal de Medicina diz que não autorizou, não indicou. Na verdade, o Conselho Federal de Medicina diz, através da nota, que facultou, deixou a decisão na mão de cada médico, dependendo de cada caso, o uso ou não da cloroquina e da hidroxicloroquina, que, segundo a ciência, ainda não tem resultados cientificamente comprovados contra o Covid-19. Então tá aí, pessoal. O Conselho Federal de Medicina diz que não recomendou o uso de hidroxicloroquina e cloroquina para o tratamento da Covid-19. Para a senadora Cátia Abreu, o Conselho Federal de Medicina agiu de forma criminosa. A senadora Cátia Abreu disse que o Conselho Federal de Medicina, quando divulgou essa nota, agiu de forma criminosa. A presidente do Instituto Questão de Ciência e comentarista Natália Pasternak
repetiu que remédios com prolaxina não funcionam, que esses remédios não funcionam contra o Covid e podem até prejudicar o paciente. E em torno disso, diante de tudo isso, ao mesmo tempo que isso, o Brasil superou mais uma vez a marca, né, superou a marca de 375 mil mortes provocadas pelo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram registrados 1.607 óbitos. Uma pesquisa mostrou que o Brasil superou os Estados Unidos e se tornou o país com mais mortes do continente americano em relação à população. O Brasil ultrapassa os Estados Unidos em relação ao número de mortes, em relação à população do país. Os Estados Unidos estavam em primeiro, né, com esse triste recorde, mas agora o Brasil ultrapassou os Estados Unidos. O presidente Bolsonaro, voltando a falar em política aqui, o presidente Bolsonaro tem até quinta-feira para sancionar o orçamento federal deste ano, e esse é outro rolo que o presidente tem que desenrolar. Ontem o governo e o Congresso negociaram uma manobra para resolver o impasse que vem impedindo o presidente de assinar a proposta por causa do risco de um processo de impeachment, semelhante àquele caso da ex-presidente Dilma Rousseff. Pessoal, alguns especialistas, pessoal da área política com quem conversei, acredito que pode ser uma pedalada fiscal aí do presidente Jair Bolsonaro, coisa que levou à cassação da então presidente Dilma Rousseff. Pelo acordo, os gastos federais de combate à pandemia poderão ultrapassar a meta fiscal e o teto de gastos em 125 bilhões de reais. Pelo acerto, o governo deverá preservar 166 bilhões e meio de reais em emendas parlamentares dentro do orçamento. Emendas parlamentares são aquelas emendas que os deputados buscam para suas bases. O deputado fala, eu quero 1 milhão para fazer uma estrada, eu quero 100 mil para reformar um complexo de saúde, e o governo vai pagando essas emendas parlamentares que o deputado pede ao governo, né, representando a sua região, pede dinheiro para que seja aplicado na região. As emendas parlamentares são a base de sustentação dos deputados, dos políticos, tanto federais, estaduais, senadores, porque ali é a retribuição do voto à população com a medida efetiva, com o dinheiro chegando lá na ponta para as necessidades. Então, pelo acerto, o governo deverá preservar os 166 bilhões e meio de reais em emendas parlamentares dentro do orçamento. O líder do Partido Democrata na Câmara, o Efraim Filho, destacou que o acordo permite que o presidente Bolsonaro sancione o orçamento e faça ajustes necessários depois. Então, há um acordo para o presidente sancionar o orçamento e depois fazer os ajustes necessários. Outra celeuma, outro abacaxi gigante que o presidente Jair Bolsonaro vai ter que descascar. Até quinta-feira ele tem a obrigação de assinar o orçamento federal. Continuando na política, o Senado derrubou vetos do presidente Jair Bolsonaro a trechos do pacote anticrime aprovado pelo Congresso lá em 2019, você lembra, né? Apenas a defesa dos réus e não de vítimas, o uso de gravações feitas sem autorização das autoridades, ou seja, o Senado derrubou os vetos do presidente Jair Bolsonaro a trechos do pacote anticrime aprovado pelo Congresso lá em 2009 e preservou apenas a defesa dos réus para que só as defesas e não as vítimas o uso de gravações feitas sem autorização das autoridades. Por exemplo, você está sofrendo um assédio, está sofrendo algum tipo de crime, você grava o crime para acusar a pessoa que está praticando aquela ação criminosa contra você, isso não vai mais ser permitido de acordo com essa nova legislação. Especialistas entendem que essa mudança interfere em casos como o que aconteceu agora, ontem, em Goiânia, onde uma mulher que trabalha na portaria de um prédio registrou as ofensas de um morador contra ela, simplesmente porque ele pediu que ele se identificasse ao entrar no prédio. Uma barbaridade, né? Então, segundo essa legislação agora, você não vai poder, mas não são mais válidas a prova de você pegar o seu celular e filmar um cidadão que está lhe agredindo. Isso não vai valer mais como prova, ok? É complicado, isso é uma coisa que vai gerar muita discussão. Em entrevista à TV Globo, o presidente da Associação Nacional de Delegados de Polícia Federal, Edvanir Paiva, disse que a decisão dos senadores vai aumentar a impunidade porque impede a vítima de usar a gravação contra o agressor. O Brasil é um país que tem que ser estudado mesmo, né, cara? Tem coisas que só acontecem no Brasil, só acontecem no nosso amado país chamado Brasil. Esse país aqui tem que ser estudado, o brasileiro tem que ser estudado, porque tem coisas que só acontecem aqui.
Vamos lá, então, vamos para o resumo das principais notícias de hoje, desta terça-feira, continuando aqui, vamos dar um giro pelos principais sites. Vamos lá, então. As manchetes desta segunda-feira, véspera de feriado, né? Amanhã é feriado. Júri declara ex-policial culpado pela morte de George Floyd lá nos Estados Unidos. O policial é condenado pela morte de George Floyd nos Estados Unidos. Também aquele crime bárbaro, né? O ex-agente que assassinou o homem negro respondia a 3 acusações de homicídio e foi condenado em todas elas. A pena só será divulgada em 2 meses, a Justiça dos Estados Unidos agindo lá, né? Os 12 jurados decidiram hoje que o ex-policial Derek Chauvin é culpado pela morte de George Floyd, o homem negro asfixiado durante uma abordagem policial em maio de 2020. Você se lembra, causou uma comoção mundial, protestos mundiais. Lá aconteceu o crime lá em Minneapolis, nos Estados Unidos. O júri, reunido desde segunda-feira, dia 19, para discutir o caso e chegar a uma decisão unânime. Antes foram ouvidos os depoimentos de testemunhas da defesa, da acusação no processo. E Chauvin se recusou a depor no tribunal. O acusado disse que não ia depor. O ex-policial foi considerado culpado em todas as 3 acusações de homicídio contra o ex-segurança negro. A primeira por causar a morte sem intenção por meio de um ato perigoso, sem consideração pela vida humana. A segunda por negligência ao assumir o risco consciente de causar a morte de Floyd. E a terceira por homicídio culposo. A pena ainda será anunciada pelo juiz em 2 meses. Nos Estados Unidos, diferente daqui, é comum que apenas dias depois o condenado saiba o tempo que passará preso. Assim que a condenação for anunciada, o acusado deixou a sala de audiências algemado e continua preso lá. As coisas funcionam, pelo menos é o que parece pra gente, né, pessoal? Agora tem um novo coquetel de remédios contra o Covid que foi aprovado pela Anvisa. Vamos tentar entender o que é esse coquetel nos próximos vídeos que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês o que é esse coquetel de remédios contra a Covid. A Câmara aprova urgência no projeto que abre caminho para privatizar os Correios. Olha só, pessoal, vamos privatizar os Correios. A Câmara Federal teve aprovação que permite que os deputados acelerem a tramitação do projeto. Em fevereiro, Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso entregar o texto da desestatização da estatal. Olha só, desestatizando a estatal. Olha só. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 20, a urgência de um projeto de lei de autoria do Executivo, do Governo Federal, que abre caminho para a privatização dos Correios. Foram 280 votos a favor e 165 contrários à aprovação. Adianta a tramitação da proposta, fazendo com que ela possa ser votada diretamente. Então, adianta a tramitação, fazendo com que ela possa ser votada diretamente no plenário já, sem a necessidade de passar por comissões. O conteúdo do projeto, porém, não será votado nesta terça-feira, não foi votado hoje. Após a aprovação pela Câmara, o texto ainda precisa passar pelos senadores e ir para o Senado. No final de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso entregar o texto para a desestatização dos Correios em uma tentativa de sinalizar que o governo segue comprometido com a agenda de privatizações. Tá certo? Essas são as notícias de hoje, desta terça-feira, véspera de feriado, dia 20 de abril. E nós aqui vendo tudo sobre as notícias de hoje, né, meu querido? Vamos falar mais sobre a CPI da Covid, a CPI que é quebra de sigilo e é avaliada pela oposição. A oposição da CPI do Covid no Senado preparou um plano de trabalho em que prevê tomar depoimentos do ministro da Economia, Paulo Guedes, da atual antiga cúpula da pasta de saúde, todos os ministros da era Bolsonaro, né? Inclusive o ministro Marcelo Queiroga, o atual, e o ex-ministro Eduardo Pazuello, que estava até alguns dias atrás, e ainda avaliar quebrar sigilos de autoridades durante a investigação. Vem coisa por aí, meu querido. O documento informa que senadores pretendem avaliar as ações do governo federal em relação ao pagamento de auxílio emergencial e outras medidas econômicas para conter a pandemia do coronavírus. Tudo isso vai ser colocado na balança, na mesa de discussão, no ringue de luta que vai se tornar o Congresso Nacional com essa CPI do Covid. O documento está bem elaborado, já tem aí um roteiro, né? Um projeto, um roteiro onde tem as fases que a CPI vai seguir. Entre os questionamentos, os parlamentares querem saber se o valor gasto foi suficiente para atender a população vulnerável.
Isso no caso do auxílio emergencial. Tanto foi segurado, Paulo Guedes disse que não podia isso, não podia aquilo, forçou, não é mais R$600, como era no ano passado, agora varia de 175, de R$150 a R$375, dependendo da família, se a mulher sustenta a família, se a pessoa mora sozinha, se a família é de uma pessoa só. Então, os questionamentos dos parlamentares querem saber se o valor gasto com esse auxílio foi suficiente para atender a população vulnerável, ou se foi só para fazer cena, dizer, vamos pagar um pouquinho lá, a pessoa parar de incomodar. Guedes e outras autoridades são aventadas no roteiro para serem convocadas a depor. Eu acho que tem que ser convocado, sim, para saber por que podia 600 e agora não pode mais. Por que tem emendas parlamentares, valor de bilhões que não foram tiradas do orçamento, e por que o auxílio emergencial é tão pouco. Já imaginou um cidadão receber R$150 de ajuda? É uma ajuda, mas chega a ser um desrespeito, né, pessoal? R$150 para um cidadão que está passando por uma pandemia, muitos perderam o emprego, muitos têm problemas de saúde, pegaram a Covid, têm sequelas, é complicadíssimo, é complicadíssimo. Ministro da Saúde, até o mês passado, o Eduardo Pazuello é apontado como um dos principais alvos desta CPI. Os senadores críticos da gestão do governo federal na pandemia querem ouvi-lo, por exemplo, sobre o colapso na saúde de Manaus. Você lembra, né? Aquela matança, aquela morte, muita gente morrendo por falta de oxigênio, por falta de leitos. Então, os senadores críticos da gestão do governo Bolsonaro, do governo federal na pandemia, querem ouvir o ex-ministro Eduardo Pazuello sobre o colapso na saúde de Manaus e no estado do Amazonas como um todo. Emprego de verbas públicas para a região e para a aquisição de medicamentos sem eficácia comprovada no enfrentamento à Covid-19, como é o caso da compra de cloroquina e aqueles outros equipamentos que não têm eficácia, aqueles outros medicamentos que não têm eficácia comprovada. O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é citado para falar para os senadores sobre a vacinação e medidas de distanciamento social e a falta de kits de intubação. É um problema seríssimo. Cada vez que eu ouço uma matéria dessa, eu fico completamente estarrecido. Já imaginou o cidadão sem ar, sem poder respirar? Tem que colocar um tubo de ferro, de borracha, sei lá o quê, para a pessoa poder respirar artificialmente e não ter uma anestesia, não ter os medicamentos que fazem anestesia. De repente o cara acorda com aquele negócio. Já imaginou? É muito complicado, né? Então tudo isso tem que ser esclarecido e o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai ser citado na CPI para falar sobre a vacinação, né? Está andando a passo de tartaruga, e as medidas de distanciamento social e também sobre a falta dos kits de intubação. Pausa para tomar uma água. O oferecimento de água da Bica, né? Representantes de laboratórios e fornecedores de imunizantes também são cotados para serem ouvidos. Tem que ouvir esses representantes de laboratórios que vendem a vacina, porque há muita controvérsia, há muito diz-que, há muita falação e nenhuma ação. Então tem que chamar mesmo, a CPI tem que chamar os representantes dos laboratórios para saber o que é verdade e o que não é verdade. Se o governo negligenciou na compra de vacinas, se o presidente Jair Bolsonaro não comprou quando deveria, se ele minimizou a questão da pandemia, se ele minimizou a questão da vacina, e agora a gente está passando esse aperto total, essa falta de vacina quase que generalizada. A vacinação está andando, mas podia estar muito mais adiantada. A atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito, de acordo com as diretrizes indicadas no plano de trabalho, será de importância fundamental para a investigação das ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia do Covid-19 no Brasil, em especial no agravamento da crise sanitária no Amazonas, com ausência de oxigênio para pacientes internados, bem como para o exame acerca da licitude do emprego de verbas federais nos demais entes federativos, diz o plano da CPI, diz isso aqui, abre aspas, a atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito, de acordo com as diretrizes indicadas no presente plano de trabalho, será de importância fundamental para a investigação das ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia do Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária lá no estado do Amazonas, com ausência de oxigênio para os pacientes internados, bem como para o exame acerca da licitude, se foi honesto ou não o emprego de verbas federais que foram destinadas aos estados pelos demais entes federativos, diz o plano da CPI. O documento também prevê ainda a realização, durante as investigações, de quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados de autoridades. Então, se prepare, meu amigo brasileiro e brasileira. Como dizia, acho que era o Sarney, né? Brasileiros e brasileiras,
Vamos nos preparar para mais uma novela daquelas com muita ação, muito drama, muita ficção, muito terror, muito terrorismo, que será essa CPI da Covid-19 lá no Congresso, no Senado Federal. O documento prevê, então, durante as investigações da CPI, a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados das autoridades. Aí, meu filho, aí o bicho pega o caldo e entorna. O ex-presidente do Senado e crítico do governo, Jair Bolsonaro, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, é cotado para ser o relator da CPI. A gente falou já no começo dessa live aqui, no começo da nossa live, a gente disse que isso tem dominado o Twitter, as redes sociais. Hoje a hashtag Renan Suspeito foi o Trend Topics, foi uma das mais usadas, mais citadas na rede social, o Twitter, por causa das condenações dos processos, reiterando, dos processos e das acusações que o senador Renan Calheiros sofre lá no STF, tá certo? Então isso vai dar muito pano para a manga também. Instalação da CPI. A comissão de inquérito pode ser formalmente instalada na quinta-feira, dia 22, mas acho que não vai acontecer porque é depois do feriado. Pós-feriado, é complicado dos parlamentares estarem em Brasília, porque eles já retornaram às bases, saíram hoje de lá, já devem estar voando, a maioria agora 9h55, está voando para as suas bases e não volta, com certeza não volta nesta quinta-feira, até porque não é de interesse, né, da maioria, um grande número de pessoas não quer voltar na quinta-feira para instalar a CPI, vão deixar com certeza para a semana que vem. Inicialmente pensada para investigar a gestão federal sobre a pandemia, a CPI foi fortemente criticada em meio ao pior momento da crise sanitária no país. A Comissão Parlamentar de Inquérito também investigará a aplicação de recursos federais por estados e municípios no enfrentamento à Covid. E aí que podem ser chamados os governadores e os prefeitos a explicar o que fizeram com as verbas federais. O governo Jair Bolsonaro enviou, sim, uma quantidade considerável de recursos a todos os entes da federação, uns mais, uns menos. E há problemas na gestão desse dinheiro e precisa ser investigado, porque é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o nosso dinheiro, e com dinheiro não se brinca, e esses cidadãos, essas pessoas, esses representantes têm que ter a mais alta responsabilidade com o nosso dinheiro. Nós emprestamos o nosso dinheiro para esses representantes tomarem conta da pandemia e gerirem a nossa cidade, o nosso estado na pandemia. A gente quer que esse dinheiro seja usado, seja empregado de uma forma racional e honesta, no mínimo, não é, pessoal? Então, essas são algumas notícias aqui do nosso canal, trazendo para você no Notícias do Dia, todo dia às 9h30 da manhã, 9h30 da noite. Todo dia que vai passando, a gente vai aumentando uma meia hora aí de tolerância. É que eu trabalho durante o dia, trabalho e aí ó, à noite eu me dedico a fazer esse resumo de notícias. Trabalho também com jornalismo. 13º salário do INSS. Você é aposentado do INSS? Você conhece alguém aposentado? Alguém da sua família é aposentado? Então, 13º do INSS, vamos ver quando estará disponível a primeira e a segunda parcela desse dinheirinho, sagrado dinheirinho, que vai ser uma mão na roda, né? Vamos lá, veja quando estará disponível a primeira e a segunda parcela de antecipação, porque ele será antecipado. A antecipação do 13º salário do INSS veio com atraso devido à demora na aprovação do Orçamento Geral da União de 2021. Aquilo que eu disse para você, Bolsonaro tem até quinta-feira para sancionar, para aprovar esse orçamento, né? Para assinar. Diante disso, a primeira parcela será paga no mês de maio e junho e a segunda no mês de junho e julho. Então, prepare a carteira que vai entrar o 13º dos aposentados aí, né? O pagamento do 13º salário do INSS de forma antecipada foi anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, antes mesmo da aprovação do Orçamento Geral da União de 2021. Por esse motivo, houve atraso no pagamento. O esperado era que as parcelas desse ano fossem pagas nos mesmos meses do ano passado. A medida adotada em 2020 devido à pandemia do Covid-19 e os impactos gerados na economia. A ideia foi ajudar os segurados do INSS a enfrentar os gastos gerados pela doença. Diante da segunda onda do Covid-19 no país, o governo se viu obrigado a antecipar mais uma vez o pagamento do 13º salário do INSS. A ideia foi de ajudar os segurados, né? É importante lembrar, pessoal, que esse valor não afeta os gastos públicos, já que é previsto por lei
acontecer durante o ano essa antecipação. O que ocorre é apenas a antecipação do pagamento para o primeiro semestre desse ano, que vai ser uma mão na roda, né? O 13º salário é pago em 2 parcelas. A primeira começa no mês de agosto, né, normalmente, sem antecipação, e a segunda parcela é paga no mês de novembro, somando as reduções tributárias do imposto de renda quando as mesmas ocorrem. Então, boa notícia para você. No ano passado, o pagamento das 2 parcelas aconteceu de forma antecipada devido à pandemia do Covid-19. Dessa maneira, a primeira parcela sem desconto foi paga no mês de abril. A segunda parcela com reduções tributárias foi paga no mês de maio. A ideia do governo foi oferecer recursos para segurados pagar os gastos gerados pela doença. É importante lembrar que os grupos de risco tiveram que adotar o isolamento social total. As pessoas que já estavam doentes tiveram que ficar mais tempo em casa e não puderam voltar ao trabalho mesmo recuperadas, né? Milhares voltam às ruas dos Estados Unidos agora para celebrar a condenação do rapaz lá que assassinou George Floyd. Pessoal, essas são algumas das notícias desta terça-feira. Desta terça-feira, dia 20, algumas notícias, um oferecimento de água da bica. Tomar uma água porque, né, a gente fica sem... Vamos ver o resumo, os últimos resumos aqui. Você pode participar do canal enviando aí as suas considerações, as suas dúvidas, as suas críticas, o que tem que melhorar, o que tem que arrumar, aquilo que você gostaria de ver. Nós vamos começar as entrevistas, falei para você, já no mês de maio, as entrevistas, vamos marcar um dia para fazer entrevistas ao vivo aqui no canal. Eu conto com a participação de vocês. Tá certo, pessoal? Quem tá aí, dá um oi. Quem tá aí, dá um oi pra gente, tá certo? Obrigado a todos. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Já são mais de 5.800 pessoas acompanhando o canal aqui e a gente vai fazer aí, vai trazer opinião sobre os principais assuntos. Vamos trazer as notícias sociais, aquelas notícias que mexem com o dia a dia da maior parte da população do Brasil, que é INSS, direito trabalhista, direito do consumidor, né? Vamos falar de política, vamos falar de cultura, vamos falar de esporte, vamos falar de tudo que mexe com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Espero vocês todos os dias, às 9h30 da noite, aqui no canal. Tá certo, pessoal? Essas foram as principais notícias desta terça-feira. Espero você amanhã ou a qualquer momento em mais uma edição aí dos Notícias do Dia, que é o resumo, um passeio, um sobrevoo pelas principais notícias do nosso dia, tá? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço para você. Obrigado por curtir o canal. Mais uma vez, não quero ser chato, mas estou dizendo para você, para fortalecer o nosso trabalho, para não deixar a gente desanimar, vai aí embaixo aqui, em algum local aqui desse vídeo aqui, tem um joinha, se você gostou, ou tem um dislike, se você não gostou. Aqui em cima, em algum lugar do vídeo, tem um sininho onde você vai ativar todas as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Está previsto também debates, nós vamos fazer debates com 2 ou 3 pessoas especialistas sobre temas pré-determinados, e esse tema você vai escolher junto comigo sobre o que a gente vai falar. Tá certo, pessoal? Grande abraço para você, grande beijo no coração, obrigado por vocês estarem comigo no canal, grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, pessoal!